Protegidas pelo anonimato, muitas pessoas ainda usam a internet para ofender e humilhar os outros. Isso é crime. Poucas vítimas denunciam, mas não tem jeito. Para acabar com essa prática covarde, é preciso a ajuda da polícia. Eu tive uma crise de depressão, onde eu não saía de casa, comia. Era bem complicado ter o convívio social. O desabafo é de um rapaz de 17 anos que se esconde do preconceito. Quando assumiu a homossexualidade nas redes sociais, passou a ser alvo de provocações e xingamentos. A discriminação não foi apenas por parte de desconhecidos, mas também de amigos e parentes. Depois disso, passou a selecionar com mais cuidado o que vai para a internet. Qualquer lugar onde é público, você tem que tomar cuidado, porque críticas boas e ruins viram erro. O anonimato e a falsa impressão de impunidade fazem da internet um terreno fértil. Cada vez mais vemos nas redes sociais discursos intolerantes, desrespeitosos. Quem se comporta dessa forma pode sim ser punido, desde que seja denunciado. O número de denúncias de homofobia na delegacia que investiga crimes na internet em Curitiba é pequeno. Por receio de uma exposição ainda maior, muita gente sofre calada. Então é importante, inclusive, que as pessoas que se sentirem atingidas por esse tipo de prática, que procurem a unidade policial mais próxima, não necessariamente o núcleo, e peçam providências. Levem, evidentemente, todo esse material impresso. Pode tirar um print screen da página, mostrando aquele endereço, aquele perfil direitinho, para que nós possamos fazer as apurações. Foi o que fez Juliana. Durante 2 anos, ela, que é homossexual, foi perseguida na internet por um rapaz. Além dos xingamentos, ele a ameaçava com mensagens como essa, que dizia que ela deveria ser estuprada e fuzilada. Tem que correr atrás, tem que ir numa delegacia fazer denúncia, tem que levar para frente, tem que representar o BO. Isso é importante, porque só assim a gente vai acabar com esse tipo de prática, né? Se a gente continuar deixando essas coisas acontecerem sem tomar uma atitude, né, isso não vai parar e a tendência é sempre piorar, né? Depois de uma investigação, o rapaz foi identificado e hoje responde a um processo criminal. Alívio para Juliana, que durante esse período mal saía de casa. A partir do momento que teve essa identificação de um suspeito, assim, eu sabendo que existe uma pessoa, que ela mora em tal parte, né, de Curitiba, que teoricamente não cruza com os meus caminhos, que disse que não me conhece pessoalmente, que só me conhecia através da internet, da minha militância, né, das notícias que apareciam, isso me deu um alívio muito grande. Assim. A legislação que nós temos, ela permite, do ponto de vista criminal, fazer a tipificação como injúria, né, desde que haja uma ofensa à honra da pessoa, e normalmente há, né, nessas situações é atacada a própria existência e a própria pessoa. E também é possível, e às vezes muito mais eficaz, você fazer um pedido de indenização por dano moral na Justiça Civil. Bom, estou aqui no estúdio com o Fernando Zanuck. Boa tarde, Zanuck. Boa tarde. A internet é uma maravilha, né? Um prato cheio para muita coisa boa, né? A gente se aproxima de pessoas que não vê há bastante tempo, a gente revê fotos antigas, é muito legal. Só que é um prato cheio também para muita coisa besta, né? Eu li ontem nas páginas amarelas da Veja uma entrevista do Umberto Eco, escritor italiano, famoso. Ele disse que, vou até ler a frase que ele disse aqui, ele disse numa declaração na Universidade de Torino, na Itália, que a internet dá voz a uma multidão de imbecis. Ele disse que não quis ofender ninguém, só que ele falou que é preciso filtrar e distinguir. Disse que isso deve ser ensinado até na escola. Por que a gente está tão intolerante, principalmente nas redes sociais, na internet? Bom, primeiro, a intolerância, na minha opinião, ela tem algumas origens. O ser humano, normalmente, ele teme aquilo que não conhece, né? E teme o diferente. Isso é mais um comportamento preconceituoso, de defesa, e essa defesa vem do medo. Se você fica agressivo, normalmente é porque você está com medo. Você está com medo de ser agredido, aviltado, abandonado, criticado, então você é agressivo. Então todo comportamento agressivo, no meu ponto de vista, é um medo que a pessoa tem do diferente, daquilo que ele é. E se a pessoa teme aquilo que é diferente, na verdade, na minha opinião, é que ele não está muito certo ou seguro daquilo que ele é. Porque se eu sei quem eu sou, como eu sou, e que isso me dá segurança, me traz felicidade, por que eu não vou aceitar o diferente de mim? Se a outra pessoa é diferente de mim, mas é feliz, não me atinge diretamente, por que uma opção religiosa, sexual, sei lá, de uma pessoa me ofende tanto? Isso tem mais a ver comigo do que com o outro. Tem uma mensagem que chegou ontem à noite, quando a gente colocou a chamada no intervalo da novela, falou o seguinte: sobre a matéria de amanhã sobre intolerância, queria deixar a seguinte mensagem. Muitas vezes as pessoas dizem coisas e argumentam sobre fatos que elas nunca ou ainda não viveram.
O pilar da tolerância, além do respeito, é a vivência, ou seja, precisamos viver o que falamos. Tem que conhecer, né? Pois é, e muita gente, o que eu acho muito absurdo, usa questões religiosas como argumento para a intolerância. Se todas as religiões que eu conheço dizem que Deus, na verdade, é amor e tolerância. No cristianismo, Jesus foi o cara, Deus é amor, e aceitava os doentes, leprosos, prostitutas. Como é que uma pessoa que segue uma religião, que tem um exemplo desse, diz usar a religião para ser intolerante? Eu acho isso um absurdo. Muitas pessoas gostam da minha participação aqui, tem alguns elogios. E se eu dissesse aqui, por exemplo, que eu sou homossexual, ou que eu sou muçulmano, ou que eu sou Hare Krishna, ou que eu sou ateu, comunista, a minha palavra ia perder o valor, a minha coerência, a minha ética ia ser diminuída porque eu sou diferente de quem está me ouvindo? Acho que as pessoas precisam pensar que existem pessoas boas, diferentes de nós, iguais a nós, e pessoas ruins, diferentes de nós e iguais a nós em muitas opções. Teve duas situações na internet essa semana que as pessoas estão pedindo para a gente comentar. Um pouquinho mais na semana anterior, a foto que todo mundo trocou no perfil, muita gente trocou no perfil, aquela fotinha colorida. E uma declaração do Zeca Camargo, ele fez uma crônica para a Globo News falando sobre a morte do Cristiano Araújo, dizendo que até então, para ele, era um desconhecido, mas que muita gente conhecia o Cristiano Araújo, tem muitos fãs. Ele disse que chorou por outras pessoas, acabou não chorando pelo Cristiano Araújo. Muita gente detonou o Zeca Camargo na internet, dizendo quem que era o Zeca Camargo e tal. Ou seja, as pessoas não aceitaram uma posição que era dele, não respeitaram a posição dele, como não aceitaram também a posição das pessoas de trocar foto, colocar a fotinha colorida. O que você tem a falar sobre isso, Zanluque? Isso eu acho que tem uma questão de uma massificação cultural, né? Só tem um jeito certo de viver e esse jeito tem que ser o meu. Se alguém pensa diferente de mim, significa que ele está errado, porque se ele estiver certo, significa que eu estou errado. No mundo capitalista, quando você tem duas coisas diferentes, você tem logo que determinar qual que está certa, qual que está errada, qual que é melhor e qual que é pior. Se perdeu a noção apenas da diferença, se tem alguma coisa diferente de mim, é apenas porque ela é diferente, não é melhor nem pior. As pessoas estão muito competitivas em questões assim, o que eu penso é isso, eu penso A, você pensa B pelas suas razões, eu penso A pelas minhas. Legal, já pensou se todo mundo pensasse igual, se todo mundo gostasse do azul, do verde, do amarelo, se houvesse uma padronização cultural e dos valores e das emoções do ser humano, isso seria muito pobre. Não aceitar a diversidade é ser intolerante é deixar o mundo pobre, deixar o ser humano pobre. Tem uma pergunta que chegou aqui agora, na verdade é uma declaração. O Paulo ele disse que viu a reportagem sobre homofobia e também queria falar sobre as fotos coloridinhas do Facebook. Ele disse que ele não aceita o homossexualismo, mas ele não é homofóbico. Como é que dá pra gente ter... Quem não aceita o homossexualismo é intolerante, é homofóbico? Como é que é isso, Zanluque? Só uma pequena correção de termos. Existe homossexualidade e homossexualismo. Toda vez que você fala homossexualismo, você fala como se ele fosse patológico. Todo sufixoísmo, hipertiroidismo, é patológico. Então, se você não é homofóbico... Tem que falar homossexualidade. Homossexualidade, né? Tá aqui a correção, então, gente. Perdão aí. A questão das fotos, escuta, eu posso ser simpático a uma causa, salvem as baleias. Se eu botar a baleia lá e a pessoa que come carne de baleia vai me criticar, se eu tenho amigos homossexuais que são éticos, trabalhadores, honestos, felizes, têm um relacionamento estável, e eu sou simpático a eles, eu posso ser criticado? Então, se alguém botar uma questão religiosa, ele também vai ser criticado? Acho que as pessoas não precisam concordar. A gente não concorda com atitudes de todo mundo, sempre. Isso não é possível, não é viável, mas não é porque você não concorda que você tem que agredir. Existe uma diferença muito grande entre não concordar e não tolerar. Quem é você para dizer que uma outra pessoa de carne e osso e com cérebro que veio de um pai e de uma mãe é melhor ou pior que você? Teve muita gente que postou também a fotinha colorida com uma criança passando fome, dizendo que as pessoas tinham que combater a fome, não defender a opção sexual das pessoas. Tem um depoimento que chegou aqui de uma pessoa que diz o seguinte: tenho muitos amigos gays, amo eles demais. Você acha que ela acha que essa não é a principal causa para se lutar? Por que a gente não luta contra a miséria no mundo ou contra a corrupção no Brasil, por exemplo? Pois é, a primeira pessoa que falou, não deveria defender isso, deveria defender a fome. E as pessoas que se prestam tempo para criticar as pessoas que são ou homossexuais ou são simpáticas homossexuais, por que perdem tanto tempo para escrever texto, para dizer que não gostam, e por que elas mesmas não vão ajudar os pobres? Né? Uma coisa é eu ser simpático, outra coisa é eu encabeçar uma luta, isso é muito diferente. As pessoas quando dizem, eu gosto de tal coisa, existem crianças que na rede escolar se falam que são ateu, está formando ainda a personalidade, eu conheço casos assim, são extremamente agredidas, são isoladas por uma questão assim, nossa, isso não pode. Por que não pode?
Vamos então dar um tempinho na nossa conversa para a gente ver uma reflexão sobre muita gente que posta o que quer nas redes sociais. Veja aí. A gente não respeita a vida sexual do outro. Não tolera que ele acredite em Deus de um jeito diferente do nosso. A gente não admite que o gosto musical do vizinho não seja tão refinado quanto o nosso. Não deixamos passar o erro humano durante um programa ao vivo. Até amanhã. E fica então com a imagem do Cristiano Ronaldo. A gente desconsidera a manifestação política que tem bandeira da cor diferente da nossa. A gente não respeita o luto do outro, o castigo do outro, a história dele, a roupa que o outro veste, a dor de quem está ao nosso lado fisicamente ou do outro lado da tela. Condenamos o aborto, a homossexualidade, o divórcio, o casamento, a amizade entre pessoas que achamos que não podem ser amigas. As causas ideológicas, colocamos todos os crentes na mesma sacola. Confundimos discordar com atacar. A gente, na verdade, é muito melhor do que qualquer outro. Vai para a rede social e responde ódio com mais ódio, preconceito com mais preconceito, arrogância com mais arrogância. No surgimento das redes sociais, falava-se do empoderamento das pessoas com a liberdade da internet e do quanto isso poderia ser bom, e é mesmo, mas também é assustador, do quanto nos tornamos mais intolerantes, porque somos donos do nosso próprio espaço para dizer o que a gente quer, sem filtros, sem pensar direito. Escancaramos a nossa intolerância, que provavelmente já existia em cada post, em cada comentário, em cada compartilhamento. E enquanto isso, no mundo real, lá fora, a investigação da Lava Jato expõe a cada dia escândalos muito mais graves e que têm muito mais a ver com a nossa vida do que a vida sexual do vizinho. Enquanto isso, uma mulher de 37 anos, mãe, morre sem atendimento médico na frente de um posto de saúde. Poderia estar no hospital, internada, mas aqui não. Enquanto isso, uma senhora com mais de 60 anos rouba de propósito para ser presa. Ela não aguentava mais passar fome e frio na rua. Enquanto isso, nos distanciamos mais daquilo que realmente importa. Enquanto isso, vamos ficando cada vez mais sozinhos. Você acha que você está próximo, conectado no celular, você não está próximo de ninguém, não. A gente se isola muito, né? Vamos ler um comentário que chegou aqui, ó. Fernando, as pessoas abusam do direito de expressão para se esquivar do discernimento daquilo que elas dizem. Falar o que se pensa também está inerente à responsabilidade por aquilo que se diz. Na internet, podemos ver muitos ataques e poucos diálogos construtivos. A sociedade precisa de bom senso na hora de se manifestar ou abrir a boca para dar a sua opinião? Queria que você falasse da consequência daquilo que a gente posta na internet. Aquela velho ditado, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? E a gente precisa entender uma coisa, o que você posta na internet, a palavra escrita na internet, a foto divulgada na internet, ela não apaga nunca. Às vezes você dá uma opinião na internet, que essa opinião você muda ela depois, mas se um dia alguém digita teu nome na pesquisa, vai aparecer um monte de coisa, pode aparecer esta sua opinião. Ou se você tirou uma foto íntima, postou na internet e aquilo vazou, você está com 70 anos de idade, alguém digita teu nome e vai aparecer uma foto sua de uma parte íntima. Quer dizer, os adolescentes precisam tomar muita noção disso, porque no embalo eles vão, aqueles aplicativos que dizem que a foto fica 1 segundo, mas tem o print da tela, que aí vira viral e etc. As pessoas têm que ter noção de que aquilo que... Se eu falo algo aqui para você, diante das câmeras, à tarde essa entrevista está na internet. E vai ficar ad eterno. Vão publicando isso. E assim, tudo que você diz, você precisa assinar embaixo e ter noção. Inclusive, lógico, eu posso um dia chegar aqui e falar, olha, o que eu disse em 1900, tarará, eu mudo de opinião hoje por causa disso. Mas a pessoa tem que ter noção de que o que ela falar, o que ela postar, o que ela se expor, tudo que você expor pode ser usado sim contra você. E a pessoa tem que ter consciência disso. Ainda mais nós que somos formadores de opinião, que estamos aqui em frente da televisão. Muita gente está vendo a gente agora, obrigado pela audiência, inclusive. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né, Zanluc? Sim, se falar, assina embaixo. Bom, Zanluc, toda terça-feira, então, o Zanluc está aqui para falar de temas interessantes, de comportamento. Se você quiser sugerir algum tema para a gente falar, pode mandar mensagem no 9972-5178. Zanluc, muito bom falar contigo, até a próxima. Obrigado.